Fala galera do Vascão, bora para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal Vascão, prometendo, hein galera? Possível chegada de Felipe Coutinho vai, rapaz, colocar o Vasco em um outro degrau, né? Porque o Payet já colocou o Vasco em um degrauzinho diferente do que ele estava, chegando o Felipe Coutinho, esses dois jogadores aí. Acredito que o Vascão vai subir uma casinha ali nos degraus, né? E espantar de vez o fantasma da zona de rebaixamento, né? Vamos dar uma olhada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco tá em 13º com 6 pontos, mas tem uma galera ali, né? Depois, no finalzinho do vídeo, a gente faz mais umas análises. Final de semana que vem já tem volta do Brasileirão. Deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e bora pro vídeo. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Vale a lembrança de que no início da semana, o pessoal da 777 emitiu uma nota afirmando que pela primeira vez desde que o clube havia sido comprado pela 777, houve um atraso no pagamento dos direitos de imagem e a 777 culpou o Pedrinho e a associação por esse atraso, até porque nesse momento a SAF pertence à associação desde uma liminar na quarta-feira da semana anterior. Pois bem, o Vasco conseguiu receber a primeira parcela do patrocínio da Betfair e essa grana foi utilizada para quitar os direitos de imagem que estavam atrasados desde segunda-feira. A quitação se deu nessa sexta-feira e o Vasco inicia a próxima semana sem qualquer pendência com o elenco. Só para relembrar, vale contar também que a 777 tenta há mais de uma semana derrubar a liminar que permite a Pedrinho e companhia assumirem, ainda que provisoriamente, a SAF do clube. Enquanto isso, a 777 busca interessados para comprar a parte que pertence a ela no Vasco. A pedida é de 600 milhões de reais. Além do novo investidor, ele ainda vai ter a obrigação de bancar 270 milhões de parcela em setembro desse ano e 120 milhões de parcela em setembro do ano que vem. Hora de falar sobre Ayrton Lucas. Informação é de que o Milan está de... Me parecia claro, né, desde os momentos que a gente ouviu do Felipe Coutinho. Vamos ouvir o Felipe Coutinho chegando ao Brasil e esse sonho que pode ser realizado. Será? Eu vou ser breve aqui com vocês porque estou viajando tem mais de 17 horas, meus filhos estão cansados, a gente quer ir para casa descansar. Eu não tenho muito o que falar. Eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda, nesse momento eu não posso falar nada. A única coisa que eu consigo falar para vocês é que existem conversas, é verdade. E como eu falei lá em São Paulo sobre a minha vontade, que todo mundo já sabe. Então essa é a única coisa que eu consigo falar com vocês agora nesse momento. Valeu? Ele tem contrato ainda na Inglaterra, né, Bira? Então ele mesmo não pode nem falar nem acertar. Pelo que dizem, está tudo encaminhado, tudo conversado, acertado, mas ainda não está assinado, né? Então, a assinatura que virou uma coisa muito falada nesses últimos dias. Então, enquanto ele não assinar nada com o Aston Villa, concordando com uma rescisão amigável, né? Então não teria Ele tem o quê? Mais 2 anos de contrato? Teria, mas assim, tá tudo acertado estaria tudo acertado por uma rescisão amigável, porque seria de interesse dos dois lados essa rescisão. Então, mas tem que assinar essa rescisão. Ele ainda é atleta do Aston Villa. Então ele nem pode responder, falar como jogador do Vasco, ele pode falar isso, teve conversa, tem interesse, o que eu quero fazer, a minha vontade, mas ele ainda não pode falar mais que isso, ele não pode nem acertar com o Vasco enquanto ele está acertado com outro clube, né? Porque é um contrato ainda longo. Que bom, hein? Que bom um jogador de 31 anos poder voltar, um jogador que pode representar muito para o Vasco da Gama em termos de qualidade. Payet vai ganhar alguém do lado dele para dividir um pouco as obrigações. Ou mesmo para também alternar, né, nessa... Porque o Payet também é a mesma coisa do Lucas, não tem condição de jogar todos os jogos. Então, acho que é um grande reforço caso se confirme. Acho que o mais difícil, quer dizer, o mais difícil não, mas o essencial em casos como esse, de um jogador dessa categoria, que era um dos jogadores mais bem pagos do mundo. A chance desse cara voltar para o Brasil depende, acima de tudo, do desejo do cara voltar para o Brasil. E isso ficou muito claro na entrevista, que ele quer voltar para o Brasil. Ele falou, meu desejo todo mundo já sabe qual é e tudo mais. Esse é o mais importante, porque se ele não quer, se ele quer continuar, mesmo que na Europa, com 31 anos, não estou falando que ele vai jogar nos clubes tops da Inglaterra, mas assim,
Ele poderia jogar na Europa, provavelmente. Então, ele quer voltar para o Brasil. Tem 31 anos. Eu, sinceramente, não tenho o menor interesse pelo futebol do Catar, que é bom apenas para ganhar dinheiro. Então, não sei como ele estava jogando, como ele não estava jogando, e mesmo que estivesse jogando bem ou mal, acho que significa pouco o que o cara está jogando no futebol do Catar. O fato é que ele é um jogador de 31 anos, com alguns anos ainda de futebol pela frente, com uma qualidade absurda, com o desejo de voltar ao futebol brasileiro e mais especificamente ao Vasco da Gama, né? Então, acho que só o que, além da qualidade técnica, além do acréscimo para o time, só o que gera uma contratação Se você quer ver uma coisa que gerou? Vamos lá. Dá uma olhada, veja o que é idolatria, o que o torcedor do Vasco... O torcedor do Vasco é diferente mesmo. Eu digo sempre para vocês, o que faltar no time no campo, a torcida do Vasco inteira. Dá uma olhada nessa imagem aí, o que é idolatria, o que é paixão por um jogador. Pode rodar, fica à vontade, pode rodar. Coutinho! Coutinho ali, viado! Coutinho! Ele fez assim pra mim, ó. Depois. Como eu vou ver ele depois? Só no estádio, Olha lá, ele tá naquela van ali, ó. Tô até tremendo, irmão. Ele fez pra mim depois. Não vou ver ele depois, O bagulho é... Vou tirar foto aqui. Valeu, mano. Aí. Valeu. Obrigado, mano. Tamo junto. Desculpa aí. Valeu, Thiago. Aí, valeu a pena, Cara, glória a Deus. Valeu, Matinho. Vamos, Vasco! Tirei foto com o homem, Valeu a pena! Essa paixão do... Isso que não pode acabar no futebol, né, cara? Essa paixão, essa vontade. Você vê a alegria dele. A felicidade de tirar uma foto né? com o Coutinho, impressionante. Não, e o comendo é muito bom. Depois, vou ver ele depois. Só no estádio, porra. Maravilhoso. Só vamos fechar esse capacete, né, pra sair. Porque precisa ter cuidado. Você que anda... Exato. Mas não é legal essa paixão do torcedor? Não, maravilhoso. Não, isso é maravilhoso. E ele pode representar muito pro Vasco. Gente, pode ser um diferencial enorme. A minha visão é a seguinte, analisando o time do Vasco, o Vasco precisa de pelo menos 5 reforços. 5, na minha visão. Mas o Coutinho já é um grande passo. É um grande passo, porque um cara da qualidade dele, da expressão dele, ele atrai público. O Vasco, em São Januário, já lota sempre. Imagina agora que vai ter que jogar no Maracanã toda hora, porque com o Coutinho... Mas aí é outro debate. Calma. Vai lotar, lota São Januário e lota o Maracanã. A torcida do Vasco é apaixonada. Lotar não tenho dúvida que lota, mas daí é outro debate que existe sobre o Vasco jogar no Maracanã. Se vai jogar lá ou não, né? Isso, coisas. Não é fácil, né? Se vão permitir ou não, aí já é uma outra questão. Dizer. Tem razão. Não. A torcida do Vasco não lota o Maracanã, lota o Maracanã, o Morumbi, o Mineirão, o Beira-Rio, todos os estádios juntos, se precisar. Né? A torcida do Vasco é uma loucura. Ainda mais essa... a gente viu aqui... Tem muito vascaíno aqui na ESPN, tem alguns que estão especialmente agitados ali com a notícia hoje ali, né? Tem alguns que já ficaram imaginando Payet, Coutinho, como encaixar tudo. E o nosso Peaky Blinder da Colina ali, ele vai ter que dar um jeito de encaixar Payet e Coutinho, porque é um meio de campo de talento é muito absurdo. Assim, essa dupla de armação Payet e Coutinho, nenhum outro clube brasileiro tem nesse nível. Assim, com essa projeção internacional tudo. Agora, você tem que ter o melhor do Payet e o melhor do Coutinho, porque o Coutinho também já teve momentos melhores na carreira, né? Até por isso ele estava no Aston Villa, depois foi para o Qatar, não estava mais em Liverpool, Bayern de Munique e Barcelona. Mas se souber usar, se souber montar ali, mesmo para um jogo ou outro roda e às vezes fica com a dupla ali. O Verratti vai ficar feliz. Vai vir bola toda hora. Agora eu tô com o Giannis, depende muito dele, né, cara? O cara abrir mão do salário, eu quero voltar pro Brasil. 2 anos de contrato. Porque certamente vai ganhar menos aqui do que poderia ainda continuar ganhando. Ah, já ganhou muito, tá rico. Não é isso, pô. O cara vai jogar, quanto mais bem remunerado for, melhor. E o Cruzeiro também andou de olho nele, mas achou que tem uma questão financeira pesada, o preço dele. Então eu tô imaginando assim, se o Cruzeiro acha que tem esse entrave financeiro, como é que o Vasco vai resolver isso? Só se for pelo amor
do próprio Coutinho, cara. É o amor, quero voltar pro Vasco, etc. Porque o Cruzeiro também teria dinheiro, né, nessa nova entrada agora do Pedro Lourenço para concorrer com o Vasco, né? Pago isso, pago... Entrar no leilão ali por ele. Mas aí eu acho que pesaria isso. Agora, é só a vontade. Esse dia eu estava ouvindo falar que o Flamengo ainda pensa em trazer de volta o Oscar. Pô, o Oscar estava ganhando, sei lá, o maior salário do mundo, junto com o Cristiano Ronaldo. E o Oscar ficou na China o período todo porque ele dinheiro, justificou É que o contrato. contrato dele já está acabando, né? O do Oscar. Já não tem mais tanto tempo assim. Então, daí seria com E ele tem um ano a mais, né? O Oscar acho que tem 32 já do que o Coutinho. Mas, enfim, tem também uma lenha para queimar aqui. Mas tem que querer vir. Porque senão vou lá para a Espanha, arrumo um outro time lá e ainda ganha dinheiro. Enfim, estou chutando a Espanha, sei lá para onde ele iria. Ou fica no mundo árabe. Muda de time, vai lá para o Catar, para a Arábia, para não sei aonde. E agora é importante ver esse nível de vontade do Coutinho, que tem um negócio que você mesmo destacou no começo do programa, né? Tem uma questão assim, financeira do Vasco, que o Vasco tem uma questão de gestão com a briga de 777 com o clube, então... Precisa ver se ele fica seguro para saber com quem ele vai acertar, né? Então, o Vasco talvez tenha um pouquinho de alívio na folha salarial, porque o Medel deve sair, né? Já está tudo se encaminhando para o Medel e para o Boca Juniors. E o Medel tem um salário alto. Mas eu imagino que o Coutinho ganhe mais, chegue ganhando um pouco mais que o Medel. Mas tem que ver o quanto o Coutinho vai aceitar ali. E o Vasco também vai ter que fazer... Tem que encaixar não só em campo, mas tem que encaixar tudo na folha salarial. Sabe o que é que vai ter que encaixar? É ali, ó. Copa do Nordeste. O Bahia pega o CRB. Bom, galera, é isso aí, né? Felipe Coutinho, 31 anos. Cara, tem tudo para render muito nesse Campeonato Brasileiro aí no time do Vasco, né? Vamos lá. Vasco que tem 6 pontos em 6 jogos. É pouco, mas se a gente for analisar aí a dificuldade do Campeonato Brasileiro, a gente pode olhar para o Palmeiras, que tem 6 pontos, tem 8 pontos em 6 jogos, e o Palmeiras fez menos gols até que o Vasco. O Inter fez menos gols que o Vasco, né? Muitos times ali, o Grêmio, só que o Grêmio tem 4, né? O Inter também tem 4 jogos, tá certo. Aí a gente vai olhar ali o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um aproveitamento legal. Atlético Paranaense e o Bahia, né? Os 4 primeiros, Atlético Paranaense, Bahia, Flamengo e Botafogo. Os 4 últimos, acredito que não será assim, né? Cuiabá, primeiro quer dizer, né? Fluminense, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Eu acho que essa briga vai entrar ali o Criciúma e o Juventude, né? Esses times vão ficar nessa briguinha aí. E o Vasco tende, né, com a chegada do Felipe Coutinho, a não passar esse sufoco, né? A tendência é que não passe esse sufoco todo. Chegada agora do novo treinador. Vasco classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, né? O último jogo contra o Vitória venceu por 2-1. Foi um 2-0 ali no segundo tempo. E aí lá no finalzinho o Vasco sofreu um gol que... desnecessário, né? Vamos falar a verdade. Desnecessário. Tem que se cuidar nesses minutos finais de jogos aí para não passar esse tipo de coisa, porque o Vasco estava ganhando por 3-2 do Fortaleza, 3-2, e nos mesmos 89 minutos o Vasco toma um empate, cara. E por, né, nada ali o Vasco foi eliminado nos pênaltis, por nada, porque os caras acertou 4 pênaltis seguidos, hein? Não é fácil acertar 4 pênaltis seguidos, não. O time do Fortaleza acertou. Mais difícil ainda é acertar os 5 que o Vasco conseguiu, hein? Mais difícil ainda. Então, tem que se cuidar aí nos minutos finais. Segura a bola, roda. Faz igual no Fifinha, ó. Joga para um lado, joga pro outro, joga para trás, manda para trás. Irrita o adversário, faz os caras querer fazer falta, ficar irritado. Não tem necessidade de deixar os caras fazer o que fizeram, não. Os caras do Fortaleza, né? Mas o Vasco se mostrou um time até interessante aí. Se a gente for ver, o Fortaleza também não vence uma partida há muito tempo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos sem vencer o time do Fortaleza, hein? E é um timaço. É um timaço, bicho. É Campeonato Brasileiro. É Copa do Brasil, meu irmão. Assim, futebol brasileiro é pobre, né?
Mas é o melhor futebol do continente, mesmo sendo um futebolzinho pobre. Calendário aqui, né? Próximo jogo do Vasco, dia 2 contra o Flamengo, São Januário. Caramba, cara. Vai pegar só os 2 melhores times do continente, né? Flamengo e Palmeiras. Pelo menos na teoria é pra ser assim. Aí depois joga em casa contra o Cruzeiro, fora contra o Juventude, casa contra o São Paulo, fora contra o Bahia e casa contra o Botafogo. Vamos ver, né? Vamos ver como será esse Vascão.